Quanto mais a pessoa se aproxima, né, mais imagem e semelhança, né, mais ela fica mais nítido isso aí nela, né, essa graça da imagem e semelhança. Fica mais também abrasado do amor de Deus, e também a pessoa ela recebe mais a força, né, de Deus. São Tomás de Aquino, né, ele tem uma frase, né, São Pedro Julião também, né, falava praticamente a mesma coisa: tu te tornas semelhante, né, conforme o objeto que tu amas, né? Então, quanto você mais ama uma coisa, ou seja, quanto mais você ama uma pessoa, então mais você se assemelha a ela, mais se assemelha. Lembra até de um filme que, embora eu não assisti e não pretendo assistir, né, porque é um filme que que não deve ser muito bom, que é o filme do Cazuza. O personagem, para fazer o filme do Cazuza, ele demorou quase um ano para ficar o mais próximo possível da aparência do Cazuza. Teve que emagrecer mais de 10 quilos, né? Teve que assistir muitos shows do Cazuza, ouvir muitas músicas do Cazuza, a tal ponto dele praticamente poder falar: já não sou mais nenhum quem vive, é o Cazuza que vive em mim. Né? De tanto que ele se afeiçoou ao Cazuza. Né? E daí nasce o sósias também. Né? Então, de tanto que ama, a pessoa quer ser igual ao outro. Né? Então ela quer ter a mesma aparência, ela quer ter a mesma feição, ela quer ter o mesmo timbre de voz, enfim. Né? Ela quer tudo isso daí. Então aqui o catecismo ele fala que quanto mais perto, né, de Deus, mais nós nos tornamos essa imagem e semelhança dele, mais somos lapidados e mais aos nossos atos, né, corresponde com a ação divina. Aquilo que Jesus disse, né, dou-vos exemplo para que façais o mesmo. Então é lógico que para aprender com exemplo tem que estar de perto, né? Tem que estar mais acessível ao outro para poder aprender dele. Bom, qual parte? Perdi aqui, perdão. A 2. Faz sentir os efeitos de sua bondade. Realmente, os que rezam com tal fervor do coração experimentam de modo admirável os efeitos da bondade e majestade divina. Desde amanhã me porei na vossa presença e erguerei os olhos, porque não sois um Deus que tenha prazer no pecado. Afervora-nos no seu serviço. Quanto mais os homens se compenetram desta verdade, tanto mais se afervorarão no culto e serviço de Deus, tanto maior será a alegria de sentirem como o Senhor é suave e como são verdadeiramente felizes todos aqueles que nele põem a sua esperança. Né? Então, a pessoa que busca estar sempre na presença de Deus, né? Sobretudo aí, em particular, né, através da oração, então a pessoa que tem mais força, tem mais vontade, né? Ou seja, tem mais aquela fortaleza. Ela não é preguiçosa para trabalhar em prol do reino de Deus. Né? Então ela tem sempre aquela força. Essa força nós chamamos de entusiasmo, né, também. Por detrás dessa palavra entusiasmo se esconde a palavra Deus, né? Tá? A palavra tel. Então quer dizer, ou seja, é uma força de Deus, né? Esse entusiasmo. A pessoa trabalha com entusiasmo, que é praticamente o dom da fortaleza, né? Que nos dá força para trabalhar com afinco, com ardor mesmo na obra redentora, né? E dá todas à disposição. Ou seja, a pessoa é totalmente animada pelo Espírito de Deus, né? Que vem auxiliar as nossas fraquezas. Aqui quando fala também que, né, como são verdadeiramente felizes todos aqueles que nele põem a sua esperança. Há um relato, né, que vai falar que São Francisco, né, acho que tem até um estudo, né, uma pesquisa, acho que feito, não lembro se foi pela NASA ou se foi para uma outra instituição também de credibilidade, né, que fala que as pessoas que mais foram felizes na face da Terra eram os santos, né? E em primeiro lugar, né, dos santos, estava ali num grau de maior felicidade, era São Francisco, né? Então isso aí, né, há um estudo que aponta isso daí, né? Então, ou seja, quanto mais próxima de Deus, mais segurança a pessoa tem, né? Colocando a sua esperança nele. Faz-nos reconhecer nossa miséria. Né? Só esse título aqui também, né, que faz nos reconhecer nossa miséria. Ou seja, aqui está também o caminho do conhecimento, né, de si próprio. Né? Só reconhecer, eu sou um nada e Deus é tudo, então eu tenho que buscar Ele, vou buscar eu.
sou nada, né? Eu sou pó, e ao pó eu volto. Então, sem a graça de Deus, só sobra o pecado e depois a condenação eterna. Então, faz-nos reconhecer-nos, ou seja, a nossa miséria, né? Ou seja, Deus é luz, né? O próprio Cristo ele fala, eu sou a luz deste mundo, né? Então, a luz, ela possibilita-nos a ver as coisas, né? Mesmo que isso aqui tudo existe, se não tivesse luz, nem um foco, nem um mínimo de luz ali, não seria possível enxergar nada, né? Nem um palmo à nossa frente, se não tivesse luz mesmo, tivesse uma escuridão absoluta. A gente podia tocar isso aqui por ser algo, né, tangível, mas ver não ia ter como. Então, o que possibilita a gente de enxergar as coisas é a luz que possibilita. E como Deus é luz, então quanto mais próximo de Deus, mais eu posso enxergar os meus defeitos, mais eu posso enxergar os meus pecados. Então eu sei onde eu devo remover as minhas sujeiras, eu sei onde remover os meus pecados, para estar totalmente puro diante de Deus. Então as pessoas estão tão distantes de Deus, mas eu não peco, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa muito boa. Então você pode saber que ela está nas trevas, né? Então a pessoa está que nem um morcego, está mergulhado nas trevas, né? Então ela não enxerga nada. Né? A hora que acender, ou seja, a hora que ela se colocar na presença de luz, ela vai ver as misérias dela. Então muitos se assustam e vai embora. Né? Outros reconhecem que necessita da presença de Deus, né? Para poder reconhecer-se a si mesmo e clamar o perdão de Deus. No clarão dessa luz que os envolve, elas reconhecem então a que ponto vai a sua própria baixeza e quão imensa é a majestade de Deus. Serve-lhes de norma aquela palavra de Santo Agostinho: que eu vos conheça a vós qual sois, e que eu me conheça a mim qual sou. Daí nasce que, desconfiados de sua própria suficiência, eles se entregam totalmente à bondade de Deus, e não duvidam, nem de longe, de que Deus os há de acolher com o seu admirável amor de Pai, e lhes dispensará com abundância todos os meios que são necessários para a vida presente e para a eterna salvação. Todos os meios necessários, né? Para a pessoa viver dignamente na terra, esperando, né, a salvação eterna, né, a vida eterna. Desperta em nós a gratidão. Desde logo entram a agradecer a Deus com todo o afeto de que é capaz o seu coração e de todas as maneiras que pode exprimir a linguagem humana. Nas Sagradas Escrituras, lemos que assim o fez um magnânimo Davi. Começou sua oração pelas palavras: salvai-me de todos os que me perseguem. Mas terminou-a com esta declaração: renderei graças ao Senhor pela sua justiça e entoarei louvores ao nome do Altíssimo. Então você viu que Davi ele começa a oração clamando ali a proteção divina, porque ele estava encurralado pelos inimigos dele. Então ele chega, né, fazer essa súplica, tipo, né, vinde em meu auxílio. Só que ele termina a oração não como um ato de desespero. Se Deus não me atendeu, eu estou lascado. Não, isso é uma dúvida, não pode ter dúvida na oração. Isso seria uma dúvida. Então ele termina a oração cheio de confiança. Ele fala: renderei graças ao Senhor pela sua justiça e entoarei louvores ao nome do Altíssimo, né? Porque ele se prevaleceu dos inimigos, apoiado em Deus. Então essa era a confiança de Davi. Então a gente for fazer a nossa oração, nós temos uma graça a ser alcançada, né? Desde que não traia a finalidade pela qual nós somos criados, desde que não traia ali o caminho da salvação, né? Que não seja algo imoral, por exemplo. Nós devemos terminar a nossa oração assim também, rendendo graças a Deus, né? Ao nome do Altíssimo. Ou seja, isso é uma confiança, isso é esperança. O penhor da concretização dessa esperança é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele entra como um penhor, sabe, para garantir que a nossa oração vai ter sustento, vai ter um respaldo diante de Deus, vai ter um atendimento. Porque, ou seja, o próprio Espírito Santo, né? O próprio Jesus, ele disse: em meu nome, né? Pedireis em meu nome e tal. Então ele disse. Só que a palavra em Romanos 5, versículo 5, ela também fala assim: e a esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado, né, em vossos corações pelo Espírito Santo. Então essa esperança ela não pode ser frustrada. A esperança cristã, muitas pessoas falam assim: a esperança é a última que morre. Não, a esperança cristã não pode morrer. Não pode morrer uma esperança cristã, né? Então, ou seja, o penhor dessa esperança é o próprio Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, ali no nosso batismo, né?
e reforçada essa graça sacramental no crisma. Então a gente tem que fazer a nossa oração com essa fé, com essa confiança inabalável em Deus. Exemplos de Davi. Entre os santos encontramos um sem número de orações desse gênero. Começam cheias de temor e terminam com transportes de alegre confiança. Mas, nesse ponto, é de admirar a perfeição a que chegavam as orações de Davi. Transido de pavor, começou a rezar. Muitos se levantam contra mim, muitos dizem à minha alma, para ele não há salvação do seu Deus. Pouco depois, acrescentava animado e cheio de alegria, não temerei os milhares de inimigos que me cercam. Né? Então começa cheio de medo. Aí depois, conforme ele vai rezando, Deus vai infundindo confiança na pessoa. Vai confundindo, vai depositando na pessoa coragem. Né? Olha só o exemplo dos apóstolos trancados no cenáculo. Os apóstolos estavam, as portas do cenáculo estavam trancadas. Por quê? Porque os discípulos de Cristo estavam com medo dos judeus. Eles estavam encurralados pelos judeus. Né? Só que de repente eles se colocam em oração. Isso está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, onde vai dizer: e todos perseveravam unanimemente na oração, com Maria, a mãe de Jesus, as mulheres piedosas, né, e os apóstolos. Né? Então, né, depois desse tempo de oração, esse tempo de preparação, o Espírito Santo desceu torrencialmente naquele lugar, escancararam as portas do cenáculo e saíram para pregar, para poder evangelizar. Né? E logo na primeira pregação, Pedro, que antes havia negado Cristo 3 vezes, logo na primeira pregação ali converte mais de 3.000 pessoas. Logo ele, né, tipo assim, estava encurralado, de repente começa a pregar e converter, né, todo mundo por onde ele passava. Isso animado pela força de Deus, que foi suplicado por meio da oração. No outro salmo, deplora primeiro a sua miséria, mas depois põe sua confiança em Deus e exulta sobremaneira ante a perspectiva da eterna felicidade. Por isso mesmo, diz ele, dormirei e descansarei em paz. E que dizer daquelas palavras? Senhor, não me acuseis em vossa cólera, nem me castigueis em vossa indignação. Não é de crer que o profeta as proferisse no maior sobressalto e angústia? Entretanto, aquilo que continuou a dizer revela confiança e entusiasmo. Apartai-vos de mim, vós todos que obrais iniquidade, porque o Senhor ouviu o clamor do meu pranto. Terminava com essa prece, né? Confiança, certeza de que Deus ouviu. Atemorizado com os ímpetos raivosos de Saul, com que humildade e aniquilamento de si mesmo não implorava Davi o auxílio divino. Deus, salvai-me pelo amor de vosso nome, e com o vosso poder julgai a minha causa. Não obstante, no mesmo salmo acrescentou com alegre confiança: mas eis que Deus acode em meu auxílio, e o Senhor é quem protege a minha vida. Então, antes de terminar a oração, né, já estava ali totalmente inflamado pela fé, né, pela confiança, pela coragem, né, e pela certeza de que Deus era por ele. Portanto, o que vai fazer oração, ponha-se cheio de fé e confiança diante de Deus, seu Pai. A pessoa vai rezar, mas será que Deus vai atender? Assim, nem eu já atendi. E de modo algum descreia da possibilidade de alcançar tudo quanto necessita. Né? Ou seja, de modo algum descreia. Né? Isso não tenha dúvida. Significação do Amém. Seu valor nos lábios de Cristo. Como derradeiro termo da oração dominical, o Amém encerra como que em embrião muitas das verdades e sugestões que acabamos de apresentar. Com efeito, esse termo hebraico era tão frequente na boca do Salvador que ao Espírito Santo aprouve, por isso mesmo, conservá-la na Igreja de Deus. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: fica ciente de que as tuas orações foram atendidas. Isso quer dizer amém. Fica ciente que as tuas orações foram atendidas. Né? Isso é muito sério, sabe? E Deus não é mentiroso. Né? Deus não é mentiroso. Ah, Márcio, mas eu acabei de rezar e aqui está falando que as minhas orações, né, para mim ficar ciente que as minhas orações foram atendidas.
Agora sim, o tempo de colher os frutos da oração, aí é lógico, né? Depende da nossa maturidade, né? Santo Agostinho, ele chega a falar em relação à oração, né? Que tem graças assim, que Deus tarda muito em nos dar, que por meio do pedido que nós estamos fazendo para obter certas graças, Deus mesmo, por meio desse pedido, já está nos dando antes da graça que nós queremos alcançar, Deus está dando antes a maturidade para recebê-la, né? A maturidade. Então, por meio dessa oração, Deus antes está dando maturidade, para que quando nós recebermos a graça almejada, não fazemos dela uma desgraça. Ou seja, não usamos ela de forma inadequada, mas usamos com maturidade, para a honra e glória de Deus, para aproveitamento nosso e dos outros também, né? Então, por isso que às vezes Deus tarda, está nos preparando para poder nos dar, né? E para também, sabendo que é uma coisa totalmente agradável, uma coisa totalmente importante, né? Então Deus às vezes, né, tipo, entre aspas, tarda em nos atender, para que a gente dê mais valor quando recebermos, né? Eu vou pedir qualquer coisa e já recebesse de imediato, né, igual um micro-ondas, né? 3 minutos está pronto. A gente não ia dar valor, não ia dar valor, né? Então às vezes esse sofrimento, essa demora, essa batalha, você entende? É para a gente dar valor quando receber, porque uma coisa quando você luta muito, uma coisa quando você trabalha muito para ter, você vai dar valor, você não vai querer perder de qualquer forma, você entende? Então é para isso também. Por isso o livro de Eclesiástico, no capítulo 2, quando vai falar sobre paciência, ele tem que ter paciência na oração. Fala o que? Sofre as demoras de Deus. Vai dizer o livro de Eclesiástico, sofre as demoras de Deus, né? Então é isso, nós sofrer as demoras de Deus, porque a alegria, né, de sofrermos as demoras de Deus, São Paulo fala também, né, que as provações desse tempo, né, o sofrimento dessa vida presente não tem proporção alguma com a glória futura, né? Então todo sofrimento que a gente passar aqui não é nada comparado àquilo que a gente almeja em primeiro lugar, que é a salvação, como nos lembra, né, Nosso Senhor no livro de Lucas, no livro de Mateus também. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo, né? Então, sofrer as demoras de Deus, para almejar sempre aquilo que é melhor para nós, né? Então, um dos motivos de Deus tardar é esse. Não podemos desistir. Atemorizado com os ímpetos raivosos de Saul, com que humildade... essa parte foi... Portanto, o que vai fazer oração, ponha-se cheio de fé e confiança diante de Deus, seu Pai, e de modo algum descreia da possibilidade de alcançar tudo que necessita. Como derradeiro termo da oração dominical, o Amém encerra como que em embrião muitas das verdades e sugestões que acabamos de apresentar. Com efeito, esse termo hebraico era tão frequente na boca do Salvador, que ao Espírito Santo aprove, por isso mesmo, conservá-la na Igreja de Deus. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: fica ciente de que as tuas orações foram atendidas, ou seja, assim seja, né? Uma resposta de Deus à oração, de certo modo, significa também que Deus responde e dá bom despacho a quem lhe faz a súplica. Esta interpretação é abonada por uma praxe constante da Igreja. Na recitação do Padre Nosso, durante o sacrifício da missa, ela não permite ao acólito acrescentar amém, na ocasião que deve responder, né? Por isso que na hora da missa lá, acabou de rezar o Pai Nosso, não fale amém, né? Mas livrai-nos do mal. Por resposta, reservo ao próprio sacerdote, ao padre que vai falar amém. Vamos ver o porquê. Como mediador entre Deus e os homens, ele é quem responde ao povo, para dizer que Deus atendeu benigno a oração. Então é o padre que vai falar amém. O padre vai estar falando assim para nós: Deus atendeu a oração de vocês. Ali ele está... Oi? Mas ele fala isso baixo, porque no microfone ele não fala, a gente não escuta então, normalmente, né? Ele vai fazer depois que ele faz aquela parte, né? A ele o poder, a glória pelos séculos dos séculos, né? Tá, daí, aí nessa parte aí fala amém, né? Que serve do Pai Nosso, no caso. Então, assim, ele tem que falar o amém, né? Que isso aí é reservado ao sacerdote. Então ele tá falando isso aí para a comunidade, né? Tipo assim, Deus, né, ouviu, atendeu a oração de vocês. Então, essa parte, por isso que é reservado ao sacerdote, porque ele que faz esse intermédio entre nós
e Deus, né? Então ele vai estar respondendo por nós e, né, por fazer esse intercâmbio, e vai estar respondendo também por Deus. O in persona Christi, né? Esperança de quem reza. Este rito, porém, é privativo do Padre Nosso, porque nas demais orações da missa são os acólitos que devem responder Amém, né? Nas demais orações. Nessas outras orações, o Amém só exprime o desejo unânime do povo, mas naquela é a resposta de que Deus acede aos pedidos de quem faz a oração dominical, né? A distinção. Traduções do Amém. Ao ser traduzida, a partícula Amém teve muitas e várias interpretações de sentido. Os 70 traduziram-na por assim seja, outros tradutores por deveras. Atlas deu sentido de certamente. Mas pouco importa esta ou aquela versão, contanto que se admita o sentido já explicado de que o sacerdote assim confirma o bom despacho da petição, né? Ele é o intercessor, o mediador. Esta interpretação é corroborada pelo testemunho do apóstolo na Epístola aos Coríntios. Todas as promessas de Deus encontram um sim nele. Por isso, graças a ele, dizemos amém. A Deus para a glória nossa. São Paulo. Efeitos de sua recitação. Em nossa boca, essa palavra contém, por assim dizer, uma confirmação de todas as petições anteriores em nossa boca. Além do mais, aguça a atenção de quem reza, pois não raro acontece que os homens divagam na oração, em se deixando levar por pensamentos estranhos. Ela nos induz também a pedir com todo o fervor que tudo aconteça, isto é, que tudo nos seja dado, conforme o que antes havíamos pedido. O que mais é, percebendo que já fomos atendidos e vendo a realidade do auxílio divino, prorrompemos naquele júbilo do profeta: eis que Deus vem em meu auxílio, e o Senhor é quem defende a minha vida. Com efeito, ninguém pode duvidar de que Deus se não enterneça com o nome de seu Filho e com a palavra que o mesmo usava tantas vezes. Ele que, no dizer do apóstolo, foi sempre atendido por causa de sua reverência. Amém? Encerramos essa parte do catecismo, né? Na verdade, os 4 artigos do catecismo, né? O catecismo de Trento é um catecismo infalível. Esse catecismo, a pessoa lecionar sobre ele, estudar, né, através dele, ela está tranquila, é uma doutrina segura, né? É esse que você está usando? Sim, esse que eu estou usando, né? O Catecismo de Trento, conhecido como Catecismo Romano, né? Na verdade, Catecismo Romano, igual o Catecismo da Igreja Católica, é um catecismo oficial, né? Então aqui está contida nesse catecismo verdades que foram estabelecidas a partir do Concílio de Trento, né? Então, que ninguém duvide, né? A Igreja deixa bem claro, quando ela define um concílio infalível, que ninguém duvide de uma verdade que foi revelada por Deus, né, para todo mundo ali através da Santa Igreja. Isso seria um pecado contra o Espírito Santo, que é negar a verdade revelada, né? Então, nós devemos crer fielmente, nós devemos crer piamente, devotamente, nas verdades expressas através desse catecismo. Infelizmente, né, tem algumas pessoas que são incautas, espalhadas aí, né, pelo mundo, né, que querem combater esse catecismo dizendo que ele é arcaico, dizendo que ele é velho, que ele ficou ultrapassado e que nós estamos querendo voltar no passado. Isso é uma grande mentira. Talvez essa pessoa esteja numa ignorância absoluta ou ela esteja numa malvadeza mesmo, né, querendo perverter os valores cristãos. Aquilo que a igreja ensina em relação a uma verdade, né, que nós podemos chamar de um dogma, que é uma verdade de fé revelada por Deus, isso é imutável, porque a verdade não muda. A verdade, né, além dela não mudar, a verdade ela tem que ser objetiva e deve ser proclamada a todo ser humano, de acordo com a capacidade que cada um tem de acolher, de acordo com a capacidade que cada um tem de entendê-la, né?
Agora, a partir do momento que uma pessoa está na ignorância, eu tenho o dever de adverti-la sobre aquela ignorância. Nisso eu até ganho uma obra, né? Uma obra de caridade, né? É uma obra de caridade. Nisso eu ganho mérito por causa disso. Se eu estiver na ignorância, eu devo falar a verdade para ela. Se isso vai machucá-la, se isso vai doer nela, não deve ser o intuito de quem professa a verdade, provocar a dor no próximo, porque a verdade, o intuito dela principal é a libertação. O Senhor Jesus Cristo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas, por causa de serem escravizadas por intelectos alheios, né, de lobos que tentam destruir a nossa fé católica, né, a nossa fé divina, a nossa fé cristã, então elas tentam perverter esses valores, tentam colocar outras coisas acima do que a igreja sempre ensinou, né? São Paulo já advertia sobre isso, sobre esses atiradores de fábulas, né? Então nós devemos acolher com fé verdadeira e, sobretudo, não adianta também só estudar o catecismo, né? E assim outros documentos também que fazem parte do depósito de fé da Igreja Católica. Não adianta só estudar, ser um erudito, querer participar de debate, né? Apologética, vamos dizer assim, né? Que apologética quer dizer defesa da fé, né? Então não é para ganhar um debate, mas é para poder transferir a verdade para o outro. São Tomás ele fala, né, que uma obra de caridade por excelência é poder falar a verdade para o outro. Não usar a verdade de forma perversa, de uma forma que só para ver, né, o outro, né, se arrebentar, né, falar a verdade, querendo apenas jogar na cara da pessoa ou talvez um erro ou alguma coisa assim. Não, eu repito, o intuito da verdade, nosso Senhor nos ensinou que é a libertação. Por outro lado, né, Deus ele também nos ensina pelo livro de Oséias 4, no versículo 6, né, ele fala: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se perde, né, não se salva, se perde, não se acha, por falta de conhecimento. Falta. O livro de Isaías 1, versos 3 vai falar, né, que o boi conhece o seu dono, né, o burro, né, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o estábulo do seu possuidor, do seu mestre, mas o meu povo não me conhece. Né? Imagina, um boi e um burro conhecem lá o seu dono, o seu possuidor, mas o povo de Deus mesmo, que se diz ter inteligência, não conhece o próprio Deus. É interessante que quando o nosso Senhor ele nasce exatamente do lado ali de um boi e de um burro, e eles reverenciam o nosso Senhor Jesus Cristo, tal como o milagre que foi operado, né, ali, né, juntamente ali com Santo Antônio, que é o milagre da mula, onde a própria mula reconheceu Jesus Cristo na hóstia santa, reconheceu, chegou até a Eucaristia e reverenciou, ajoelhou, se prostrou. É a criatura reconhecendo o seu Criador. Hoje as pessoas passam na porta da igreja, não faz o sinal da cruz, ou faz só de qualquer jeito assim. Isso é feio para nós. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, espalhar o sabor cristão por toda a humanidade. Ser luz, ou seja, espancar as trevas que está dominando, né, a mentalidade do povo de Deus, que está obscurecendo a mentalidade do povo de Deus. E nós temos esse combate. O nosso combate nos lembra São Paulo que não é contra homens de carne e sangue, só que o nosso combate é na área espiritual. Então nós temos que ter armas também, né, espirituais, que é a oração, que são o sacramento, que é a nossa profissão de fé, e está em comunhão com os santos, né, que nos dá o auxílio, que intercede por nós para militarmos aqui na terra, para revertermos a situação. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, né? E essa é a nossa fé, e nela nós devemos viver, e nela nós devemos morrer e propagar, né, a toda geração, como nosso Senhor nos ensinou, propagar, ou seja, pregar por todos os confins da terra e de geração